Ah, Partizan e Estrela Vermelha é a maior rivalidade alternativa do mundo. Eu tinha certeza disso também, até eu descobri essa. Dos Balcãs ainda é muito mais alternativa. Eu duvido que tenha meia dúzia de nóia aí por futebol que conhecia nos comentários. O Derby de Mostar na Bósnia e Herzegovina, uma rivalidade de puro ódio que envolve a Guerra da Bósnia, banimento por questão política, guerra religiosa e muito maior que a de Celtic Rangers, socialismo e fascismo, guerra étnica e até roubo de estádio rolando pro clássico protagonizado por Velej e Zrinjski. Primeiramente, para quem não sabe, a Bósnia rodou na mão de muita gente até se tornar independente. Na Idade Média era Banato da Hungria, virou Reino da Bósnia. Aí foi tomada pelos otomanos, ocupada pelos austro-húngaros na Primeira Guerra, depois pelo Eixo na Segunda Guerra, virou Iugoslávia e depois da Guerra da Bósnia, aí sim ganhou finalmente sua independência reconhecida. Mas eu não vou contar a história da Bósnia aqui não, só para contextualizar um pouquinho. No começo da Guerra da Bósnia, os bosniaques e os croatas lutavam entre si até se aliarem para bater nos sérvios. Finalmente conquistaram sua independência, mas isso não foi o suficiente para a tolerância. Então, quando a guerra acabou, o território de regiões e cidades foram divididos no meio. Então, em várias cidades, uma parte é bosniaca e a outra parte é croata. A cidade de Mostar fica na região da Herzegovina e bem num ponto onde há equilíbrio populacional das etnias. Apesar de minoria significativa sérvia, tem um pouco mais de bosniacos na região metropolitana, mas um pouco mais de croatas na cidade. Todos os dados demográficos aqui são baseados no censo de 2013. A realidade é fortemente baseada nisso. Até hoje, essa cicatriz de guerra étnica persiste no país e na cidade, aumentando a tensão, já que um clube tem identificação croata e outro tem identificação com os bosniacos. Mas isso é algo mais do que étnico, já que os bosniacos são muçulmanos e os croatas são católicos, então também existe o contexto de Guerra Santa no clássico. Vamos começar com o clube mais velho dessa rivalidade, o Zrinjski, fundado em 1905 na época da ocupação austro-húngara. E hoje tem um nome que eu vou traduzir aqui porque eu não falo croata, né? Esporte Clube Croata Zrinjski Mostar. A escolha foi feita em homenagem à família Zrinjski, que é admirada pelos povos croatas e húngaros, devido à influência deles com os otomanos, e como o clube tem identidade croata, caiu como uma luva. O Velej foi batizado com esse nome por conta do deus Velej, da mitologia eslava, e o clube já parecia prever o futuro, porque nasce em 1922 como Esporte Clube de Trabalhadores Velej, com muita influência no socialismo conquista sua torcida. Isso na época de reino dos sérvios, croatas e eslovenos. O país nem tinha o nome Iugoslávia e não era nada socialista, já que na verdade era uma monarquia constitucional. O derby é dividido em duas eras, daqui a pouco eu explico o motivo. Na primeira parte, que dura de 1922 até 1939, o Zrinjski leva uma pequena vantagem com 10 vitórias para o seu lado, 8 vitórias para o Velej e um empatezinho só. Mas nessa época não tinha campeonato oficial, eles jogavam em campeonatos não oficiais de Mostar, algumas copas que eram organizadas pelos Zrinjski e amistosos. O derby muda a partir de 1939, já que o Kisuko começou a viver na Europa como todo mundo sabe, né? Em 40, durante um amistoso, os jogadores e torcedores do Velej protestaram contra o governo iugoslavo que ensaiava se juntar ao eixo. A polícia atirou nos manifestantes e o clube foi banido sem sucesso pela monarquia 2 dias depois. Em 41, o eixo invade a Iugoslávia mesmo com um tratado assinado. Durante a ocupação do eixo, cada clube toma seu lado. Nesse período, um estado fantoche fascista é criado na região, o Estado Independente da Croácia, que se junta à FIFA. Parabéns, FIFA, por mais uma baita atitude, hein? Com isso, a Liga Nacional é criada e o Zrinjski adere. O Velej toma um caminho de resistência, na minha opinião, muito mais digno, já que a maioria dos membros do clube, incluindo diversos atletas, se juntaram aos partisãs do Exército Revolucionário Iugoslavo, na luta contra o fascismo. Muitos perderam suas vidas, 77 baixas eram de atletas da parte de futebol do clube, descansem em paz. Depois da guerra e da instalação do socialismo, 9 jogadores receberam a medalha de Ordem de Herói do Povo. Do outro lado, com a derrota dos fascistas pelos partisãs, o governo decide banir todos os clubes que tinham envolvimento com propaganda nacionalista. Então, em 1945, o Zrinjski é banido e obrigado a se dissolver. É também com o governo socialista que o Velej se torna o único clube de Mostar, já que o JSK, que era o outro clube da cidade, também tinha sido banido. Não vou me aprofundar tanto no período iugoslavo porque não é o intuito do vídeo, mas os principais pontos é que só o Velej jogava, porque o rival estava banido. Em 1947, a construção do estádio Beli Breg começa e é finalizada em 1958. Finalmente, o Velej tinha estádio oficial. Dentro de campo, vale ressaltar que o campeonato iugoslavo era dominado por Estrela Vermelha e Partizan, com os clubes croatas beliscando um aninho ou outro. Os bósnios conseguiram 3 títulos mais com os times da capital, 2 do Sarajevo e um do Željezničar. O Velej ainda bateu na trave 3 vezes, com os vices de 73, 74 e 87. Mas nosso querido Velej, mesmo sendo a terceira força da Bósnia, era copeiro. Gostava mesmo era do mata-mata. Fez uma campanha relevante na Copa da UEFA, chegando nas quartas em 75. Ganharam uma Copa dos Balcãs em 81 também, só que o negócio dele eram as Copas da Iugoslávia. 4 finais aqui, vai uma por uma. Em 58, na final neutra, no estádio do Partizan em Belgrado para jogar contra o Estrela Vermelha, toma 4-0. Em 81, primeiro título, numa final Bósnia contra o Željezničar. Um épico 3-2 em Belgrado. Em 86, mais um final feliz em Belgrado. Dessa vez contra o Dinamo Zagreb 3-1. Na última, em 89, em campo neutro contra o Partizan na casa deles, uma humilhação, 6-1 para os caras. Mas para um time da região da Herzegovina ter 2 Copas da Iugoslávia é muita coisa. Mostar é a 6ª maior cidade da Bósnia, cara. Comparando com essa da Iugoslávia, então, ainda mais sendo da Herzegovina, ter feito isso tudo é um absurdo. Depois da independência da Bósnia e Herzegovina em 92, o Zrinjski é revivido e retoma as atividades.
Mas o derby ainda não volta a acontecer, graças ao estouro da Guerra da Bósnia na divisão do país, como eu tinha explicado lá no começo. Por esse motivo são criados 2 campeonatos, um para os bosniaques e outro para os croatas. A divisão na cidade de Mostar também fez que o Velej perdesse o estádio BL Breg, já que a casa do clube ficava do lado que era designado a etnia croata. A prefeitura então foi lá, meteu o louco e deu o estádio para o Zrinjski, que ficava do lado do croata. Até hoje os torcedores do Velej não aceitaram isso. Mesmo tendo construído o Rodiane no lado bosniaco depois, sem estádio, o clube perdeu quase toda a sua infraestrutura e foi muito mal nos anos 90. Em 99, quando chegou no mata-mata, pediu para usar o estádio antigo, apelou legalmente, mas não conseguiu. O que eu não te contei é que o Zrinjski estava papando tudo nessa época, meteu um tri em 16, 17 e 18 e se consolidou como o maior clube da Bósnia, sendo o maior campeão nacional, indo para pré-Champions e Europa League direto. Nesse tempo que a rivalidade chega no seu ponto máximo, com os Ultras Zrinjski e o Exército Vermelho do Velej dando show nos clássicos na festa, na porrada e na provocação. Um lado com a bandeira da Croácia e da Bósnia croata, o outro com a bandeira nacional da Bósnia. Até Garra Santa tem, do lado do Mostar é saudação islâmica, manifestação religiosa e símbolos muçulmanos. Enquanto do lado do Zrinjski é mais provocação com símbolo e cântico mesmo. Tem até um ou outro templário gamer lá, mas é minoria. Apesar disso, ambas as torcidas são de extrema direita hoje. Mesmo o Exército Vermelho do Velej com esse nome, caso semelhante à do CSKA Sofia e do Estrela Vermelha que eu já contei aqui também. 2019 e 2020, finalmente reestruturado e na primeira divisão, o Velej consegue competir com o rival novamente. Já que o rival, mesmo indo melhor nos clássicos, deu uma oscilada, ficando sem ser campeão. Inclusive o Velej ganhou uma Copa da Bósnia em 2022, batendo Sarajevo nos pênaltis, enquanto o Zrinjski era campeão da liga. Os dois hoje em dia estão protagonizando como nunca. Em 2000, finalmente as duas ligas faziam uma fusão e a Premier League da Bósnia é fundada. Finalmente teríamos o derby de volta. Antes da temporada, em março, os times marcam um amistoso em Sarajevo, e o segundo empate da história do clássico acontece, 2-2. Em 13 de agosto, no primeiro turno, finalmente o derby volta a Mostar, e o Velej reencontra o BL Breg. 10 mil pessoas no recorde de público do clássico, mas com final feliz para o rival, 2-0 Zrinjski. No retorno, vingança do Velej, no Rodiane 2-0 também. A rivalidade dá uma pausa em 2003, quando o Velej quase falha e é rebaixado. O rival, por outro lado, em 2004, monta o projeto para o centenário no final da temporada em 2005. Para fortalecer a identidade croata, eles contratam 2 jogadores do Dinamo Zagreb por definitivo e pegam 2 emprestados, um deles sendo só o futuro bola de ouro Luka Modric. Com um time acima da média, o Zrinjski ganha sua primeira Premier League em 2004-2005 com o rival na segundona. O Velej já pode sofrer muito numa segunda divisão que só o campeão sobe e finalmente volta em 2006. E já ganhando sua Premier League para não ficar muito atrás do rival, mas esse título custou muito pro clube, que entrou numa bola de neve de dívidas, fazendo campanhas péssimas e lutando para não cair enquanto o rival ficava constantemente no G4. Até que em 2016 o Velej finalmente é rebaixado no nível Fluminense, já que no ano seguinte é lanterna na segunda divisão e só não cai para a Série C porque ela não existia. Dá uma melhorada em 2018, ficando em terceiro, mas se reconstruindo financeiramente, e em 2019 consegue finalmente subir. Na última temporada, o Velej ficou em sexto na liga e o Zrinjski foi campeão de novo. Na Copa Nacional, o derby de Mostar simplesmente fez a final. Campo neutro na cidade de Zenica, cerca de 2 horas de Mostar. O final feliz foi pro Zrinjski, 1-0 em cima do maior rival, fazendo sua primeira dobradinha nacional na história. Na temporada atual, o único em competição europeia é o Zrinjski. Está na segunda fase da pré-Champions. Perdeu para o Slovan Bratislava em casa por 1-0 e joga amanhã terça, volta de 15h30, mas não consegui ver se a HBO vai transmitir. Mesmo se não passar de fase, o Zrinjski ainda pode disputar a Europa League ou a Conference League. Beleza, Mamute, se eu quiser ver esse clássico aí, que dia que vai ter? Falta confirmar o horário ainda, mas vai rolar sábado, dia 18 de agosto. Aí vamos ter que dar nossos pulos para assistir, né? Eu pelo menos vou tentar assistir o derby de Mostar depois de pesquisar essa história. Se você gostou desse conteúdo, primeiro curte e comenta aí. E quer ver mais futebol alternativo? Cola aí no meu perfil. Recomendo esses vídeos aqui em cima. Do Júpiter, o clube mais separatista da Catalunha, e meu vídeo do Derby Eterno. Fui!